Obrigado ao Anfip, a toda a direção da Anfip, a todos os associados. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, né? Com o Rodrigo, o Ovídio, meu amigo Virgílio, de tantos debates, né? Por esse Brasil afora. O Paulo também está conosco, todos estão presentes. Gente, eu peço permissão de falar sentado, eu estou com uma dor de cabeça que já tomei corrido, não passa, então eu estou para não perder a ideia central que eu quero transmitir a vocês. O Brasil tem um sistema tributário que é remontado. Eu me lembro quando foi falado da emenda Passos Porto, a Edson Sandoval, eu já estava aqui, era prefeito na época, e, se eu não me engano, na Edson Sandoval, nós estávamos em 1.500 prefeitos. Foi uma coisa inédita na época. Nós somos dentro do Palácio do Planalto, o presidente Figueiredo desceu e falou assim, não doe nem que pudesse, não daria. E nós fizemos um coro, foi assim uma coisa espontânea, de 1.500 prefeitos de FDP. Eu falei, vamos ser todos presos naquele momento. O fato é que viemos e fizemos as duas emendas constitucionais, foram alteradas, aumentando a participação dos municípios no bolo tributário nacional. Finalmente, em 88, veio a grande conquista dos estados e dos municípios. Eu era secretário da Fazenda do estado do Paraná, num lobby poderoso e muito bem feito pelos estados, com o apoio integral dos deputados federais constituintes, senadores constituintes, nós conseguimos grandes alterações favoráveis aos estados. Para ter uma ideia, o imposto de renda, no fundo de participação dos estados e municípios, era de 32%. Nós conseguimos 47%. O IPI era de 32%, nós conseguimos 57%. Tiramos os antigos impostos únicos, monofásicos, federais, e passamos para a base do ICMS. E ainda criamos um imposto de renda estadual, adicional do imposto de renda, de 5%. Bom, o fato é que o governo Sarney era um governo fraco da época, e o ministro também não pôde reagir, a Constituinte era muito forte, era um período de grandes sonhos e esperanças. O texto constitucional, ele foi um revendão. Ele foi mais no sentido da partilha do que uma reforma tributária no texto constitucional de 88. Eu me lembro que o IPEA, o Varsan, o Fernando Rezende, já tinha, naquela época, uma proposta tributária completa. Eu cheguei, nós estudamos, debatemos aquilo no CONFAS. Infelizmente, não houve espaço. A Assembleia Nacional Constituinte era muito afirmativa, ela era muito federativa e venceu a força dos estados, dos municípios. Enfim, foi um momento importante na história do país, né, das conquistas sociais, de amplos avanços, mas no sistema tributário, o que aconteceu dali em diante foi uma vingança. O governo federal perdeu uma quantidade enorme de recursos. E nos anos seguintes, todos os governos, sem exceção, até o presente governo do Lula, todos resolveram buscar tributos que não fossem partilhados com estados e municípios. Essa é a grande questão que nós vivemos. E aí criamos um Frankenstein tributário, um sistema maluco, né? Um verdadeiro manicômio tributário, um sistema iníquo e injusto. Quando você compara o sistema brasileiro com o sistema da União Europeia, ou da OCDE, que é ampliada, ou dos Estados Unidos, do Canadá, ou da China, ou da Índia, você vê que nós estamos muito, muito errados. O sistema tributário impede o crescimento, impede a geração de empregos e toma a renda da nossa população mais pobre. É um modelo elitista, concentrador da riqueza. Ele é regressivo. Eu fiz um trabalho que já é antigo, eu não quis atualizar, porque eu não consigo os dados da Receita completo. Poderia passar, por favor? Esse processo, eu começo trabalhando a questão, eu abro a Receita Federal, Estado e Município. Eu faço uma abertura de todos os tributos existentes, divido eles
em propriedade, renda e consumo. São as três bases clássicas universais conhecidas do sistema tributário mundial. E faço um levantamento em cima das bases tributárias nacionais. Então, a propriedade é uma base tributária que envolve o IPVA, o IPTU, o ITBI, o ITCD e o ITR. Esses monstros da nossa vida, né, esses monstros da nossa vida diária, que é o IPTU, o IPVA, que atazana a nossa vida, representaram no ano de 2002 3,16% da arrecadação nacional, 1,13% do PIB. Esses 5 tributos representaram apenas 3,16%. Então, quando a gente fala em imposto de propriedade no Brasil, ele é ruim para quem paga e ruim para quem recebe, porque ele é extremamente difícil de receber e, quando você espreme, sai pouco dinheiro. Essa é a grande verdade. Se você dobrar o IPTU, o IPVA, o ITR do Brasil, você vai arrecadar 1 ponto do PIB a mais. Não resolve o nosso problema. E você, o prefeito, o governador, que aumentar o IPTU, o IPVA, ele sai morto, né? Não sai do palácio, ele fica sitiado. Então, é por isso que quando eu fiz os estudos, eu já perdi. Realmente eu vi que ele é um tributo mais de controle social e econômico para que a sociedade, através do Estado, controle a variação patrimonial das pessoas, né? Das empresas, das famílias, etc. Então, esse tributo é de pouco poder arrecadatório, por isso que eu não mexo nele. Eu simplesmente transfiro o ITR para o município, que já deveria ter sido feito há muito tempo. Nas últimas emendas constitucionais, nós demos a prerrogativa para que os municípios fizessem convênio com a União Federal, a Receita Federal, para trabalhar. A segunda base tributária é a renda. A renda, somando o imposto de renda e a contribuição social sobre o líquido, distribui as cartilhas que tem... distribui as cartilhas que aí... Na renda, nós encontramos o imposto de renda e a CSL 21,3% da arrecadação nacional, ou 7,64% do PIB. Ora, essa é uma base tributária de grande potencial. O imposto de renda, ele é progressivo, então deveria ser mais progressivo. O nosso imposto de renda no Brasil, infelizmente, ele nunca foi explorado. Por quê? Porque no Brasil nós sempre tributamos o mais fácil. Fomos tributar o consumo, né? Então, o elenco de tributos do consumo, se no imposto de propriedade territorial, urbana, rural, veículos e transmissão, causa-morte e intervivos, são 5 tributos do mesmo gênero, o imposto de renda e a contribuição social são 2 tributos do mesmo gênero, porque a CSL nada mais é do que imposto de renda disfarçado de contribuição para não partilhar com os estados e municípios. No consumo, nós temos o ICMS, que é o maior tributo do país, é o maior e o pior e o mais canalha. O COFINS, Fundo de Garantia, CPMF, IPI, PIS, PASEP, Imposto de Importação e Exportação, CID, ISS, as taxas municipais, UEF, Sistema S, Salário de Educação, e vai por aí afora.